Olá, Teacher Si Locatelli aqui e que bom que você está neste vídeo. Este vídeo faz parte do nosso curso Destrave Sua Mente para Aprender Inglês e eu não poderia deixar de compartilhar com vocês esta aula, que é a nossa aula de número 2 do nosso módulo Flow. E esta foi a minha aula preferida de todo o nosso curso Destrave Sua Mente. Por isso, eu decidi deixar ela aberta aqui para você não perder, porque realmente vale muito a pena. Quando você começa a ter este conhecimento, quando você entende como a sua mente trabalha para que ela possa fluir e ter o potencial ao máximo, você vai destravar para falar inglês. Curta essa aula! Chegou um módulo que eu estava esperando, Flow, vamos fluir, vamos ver aí o que vai acontecer neste módulo, porque nós vamos falar da mente de alta performance. Será que você tem uma mente de alta performance? Vamos descobrir. Isso aqui é demais, é muito bom. Você já ouviu falar do Mihaly Csikszentmihalyi? Já ouvi você falando. Mihaly Csikszentmihalyi, ele foi um herói para a psicologia, porque ele, em 90, escreveu essa teoria, Flow. Ele, assim, era o único na época que estava focado em fazer pesquisas positivas da mente humana. Se você pegar de 1970 até 99 e procurar artigos sobre felicidade, por exemplo, você vai encontrar 2.400 artigos. Se você pesquisar artigos sobre depressão nesse período de 30 anos, você vai encontrar 65 mil artigos sobre depressão e 2.400 artigos sobre felicidade. Porque a psicologia estava muito focada em descobrir a saúde e cura para doenças mentais. Então, e o Mihaly Csikszentmihalyi era um dos únicos na época reconhecidos, nomes fortes na psicologia, que estavam focados em pesquisas positivas da mente humana. E ele então estava pesquisando alta performance da mente humana. Ele decidiu pesquisar 3 grupos diferentes: dançarinos, artistas plásticos e esportistas. E aí ele fez essa pesquisa com pessoas diferentes, de lugares diferentes, de 3 formas: com observação, observando essas pessoas enquanto elas estavam fazendo suas atividades, com um questionário e com eletrodos também na cabeça de algumas pessoas para ele perceber qual era o nível de atividade cerebral dessa pessoa enquanto ela estava em atividade. E ele conta algumas histórias interessantes, assim, por exemplo, ele entrevistou uma dançarina que começava a dançar às 10 horas da noite e quando percebia, o sol já estava nascendo. Nossa! E ela, no questionário, disse uma palavra interessante que chamou a atenção dele. Eu não sei exatamente o que acontece, simplesmente flui. E ele estava entrevistando um esportista que praticava montanhismo. E ele estava escalando e nas escaladas ele disse para o Mihaly Csikszentmihalyi que ele não sabia o que acontecia. Às vezes parecia que ele estava conectado à rocha. E a rocha era uma coisa só. Ele já não sentia dores. E ele disse assim: e eu não sei o que exatamente acontece, simplesmente flui. E aí ele estava entrevistando um cara que fazia artes plásticas. E ele estava lá no chão, e esse cara, ele como psicólogo, ele identificou que era depressivo. Esse cara era depressivo. Mas quando ele começava a atividade dele, nesse dia que ele observou, ele ficou 4 anos fazendo a arte dele no chão, assim, na sala da casa. E quando ele começou a observar isso, ele fazendo as observações dele, e depois com o eletrodo, viu que ele tinha saído, enquanto ele estava fazendo a atividade dele, lá de artes plásticas, ele não ficava em depressão. Ele ia para altos níveis de felicidade. Nossa. Depois que acabava a atividade, ele voltava para os níveis de depressão. Rapidamente. E esse cara também usou essa mesma expressão. Eu não sei o que acontece, simplesmente flui. E esse cara, ele era muito introspectivo.
E tem algo interessante aí, porque o Mihai começou a entrar dentro da casa do cara e ver quadros, tal, lindos. E o Mihai perguntou para ele, você já expôs esses quadros? Não. Você vai expor? Não. Mas por que você fez? Por prazer. Era criar. Era criar. Que é uma das evidências do flow, o prazer. Então, por exemplo, muitas vezes você entra em flow. Quando você está dirigindo, e quem gosta de dirigir, gosta de viajar, entra em flow. Você vai daqui para outra cidade e nem percebe por onde você passou, que caminho você fez, quantos caminhões você ultrapassou. Você não sabe, porque você nem prestou atenção na viagem. Porque você entrou em estado de flow. Estado de alta performance. É o confiança lá dos níveis de aprendizagem. É aquele estado de confiança quando eu já nem penso para fazer, faço no automático. Sabe quando que eu tenho um estado de flow? Quando eu vou viajar, passo você estava falando aí de viajar de carro, eu imaginei passando, colocando o cartão de embarque lá na primeira partinha antes de entrar na segurança. É outro nível, né? E aí, outro nível. Passando na imigração, passando na segurança, a hora que você entra assim, que você começa a ver o Dutch Free, ver as coisas, eu sinto o cheiro daquele lugar, e aí eu vou andando com a minha mala, assim. Muda até a postura, o jeito de andar. Muda a postura, muda a gente, é muito bom, muito bom. Aí eu já vi o cartão de embarque, eu vou andando assim, eu penso que eu tô num filme, assim, chegando lá na frente no cartão de embarque. E aí, com tudo isso, o Mihai Csikszentmihalyi, então, estudando essas mentes de alta performance, porque ele pensou assim, se eu quero estudar mentes de alta performance, eu vou estudar aqueles caras que são acima da média. O cara que desenha acima da média, dança acima da média, pratica esportes acima da média, pessoas que de fato se destacam. E ele também, observando pessoas que não eram tão boas assim, ele percebeu que, por exemplo, a atividade cerebral das pessoas que têm alta performance é muito maior na execução da atividade do que aquelas que não têm alta performance. Então, duas pessoas fazem um desenho de uma árvore no quadro. Uma é aquele quadro, uau, sensacional. A atividade cerebral dessa pessoa foi maior do que aquele quadro que não ficou tão bom assim, porque essa pessoa dividiu os pensamentos, a atenção dela com outras coisas, enquanto estava fazendo a sua atividade de flow, digamos assim, né? Então, e aí, agora nas próximas aulas, eu vou falar sobre as condições do flow, porque o Mihai descobriu, pesquisando essas pessoas, como entrar em flow. E é possível entrar em flow para aprender algo? É possível você se preparar a sua mente para entrar em flow. Quando você entra em flow, a sua capacidade de percepção é muito maior, sua capacidade de aprendizagem é muito maior e a sua capacidade de executar a tarefa é muito maior. Então, eu falar inglês em flow é 1000 vezes maior do que falar inglês e ter que pensar para falar. O flow é quando eu já estou... Você é fluente. Para ser fluente, para fluir em inglês, para ser fluente em inglês, você precisa aprender a colocar a sua mente em estado de flow. Por isso eu acho que essa aula talvez seja a melhor de todas até aqui. Legal, legal. Então vimos aqui a história do flow, despertou aí uma curiosidade de como você vai entrar em flow para realmente fluir na sua fala em inglês. Nos vemos na próxima aula. É isso aí. Vamos para as condições do flow. Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula deste módulo Flow. Vamos fluir, vamos sentir esse fluxo. Eu estou muito ansiosa por essa aula, porque eu acho que é uma das que vão definir, trazer assim um conhecimento muito bacana. Eu tenho certeza que você também vai gostar. Sobre o que nós vamos falar nessa segunda aula? Nós vamos falar sobre os resultados das pesquisas do Mihai Csikszentmihalyi. Sim. Ele pesquisou cabeças de alta performance, ele foi atrás dos melhores e descobriu o que essas pessoas tinham em comum que permitia elas terem fluxo mental, capacidade de alta performance. Então, quando eles estavam realizando as atividades deles, as atividades de flow, eles tinham foco total. E a atividade cerebral para realizar aquela tarefa era total. As pessoas de baixa performance dividem sua energia e seu foco na execução da tarefa.
Então eu estou dando uma aula de inglês e estou preocupado com um problema familiar, com uma conta para pagar, com a outra tarefa que eu tenho para fazer, ou com a pizza que eu quero comer depois. Então, se a minha atividade cerebral está dividida, eu não consigo ter alta performance. Então, ele nos ensina nessa pesquisa como aumentar a nossa capacidade de foco e o que precisamos fazer para ter alta performance. Se eu consigo, estudando inglês, chegar em um estado de fluxo mental, estado de alta performance, eu acelero muito o meu aprendizado. Com certeza, você vai ganhar tempo e qualidade e vai gerar uma dopamina. Exatamente. Vai viciar em estudar e receber aquele resultado. Exatamente. Eu acelero o resultado e quando eu consigo chegar também em estado de alta performance mental na execução de uma tarefa, eu consigo aceitar com mais facilidade os desafios, como em uma entrevista. Você imagina só entrar em flow falando inglês. Nossa, numa entrevista, logo de cara ali. Extraordinário. Entrar em flow falando inglês. Nós entramos em flow, para quem gosta de dirigir, né? Para quem gosta de dirigir, automaticamente você entra em flow. Você não precisa se esforçar e você vai descobrir por quê. Agora, se eu consigo, né? Por que eu entro em flow? Porque eu estou com total confiança, prazer e eu estou no automático dirigindo. Então as coisas simplesmente acontecem. Eu não penso para dirigir. Imagine, né? Você já chegou nesse estágio de não pensar para falar, você simplesmente fala inglês? Sim. Não é uma delícia? Muito bom. Porque você sente confiança, você sente segurança. Então você consegue entrar em estado de flow quando você fala inglês, quando você conversa. Eu faço isso com a Bela, principalmente, minha filha. Quando a gente tá sozinha, aí eu começo a brincar com ela e aí brincando em inglês a respeito de um filme. Aí a gente vai comentando o que a gente tá assistindo e a gente ri muito. Legal. E surgem expressões que eu nem lembrava, que eu nem pensava, mas que estavam lá dormindo. Fluiu sem eu pensar. Legal, isso é muito legal. Então vamos lá? Vamos lá. Você vai então passar agora? Eu quero falar agora, nessa primeira parte, sobre duas coisas muito importantes que ele descobriu nas suas pesquisas. Eu quero falar sobre as condições do flow. As condições do flow. São duas. A primeira é muito importante para você entrar em estado de flow, você ter metas claras e feedback imediato. Essa é a primeira coisa. Metas e feedback. Metas claras e feedback imediato. O que é meta clara? É você saber exatamente o que você espera daquela tarefa. Por exemplo, eu vou estudar 30 minutos. Eu tenho uma meta. Eu não consigo entrar em estado de flow se eu não tenho uma atividade de ação, uma atividade onde eu coloco foco dela, como, por exemplo, jogar bola, fazer música, estudar inglês, é uma coisa onde eu tenho controle, sabe? Eu posso ter controle sobre a atividade. Então, eu posso estabelecer uma meta, eu vou estudar 30 minutos de inglês. É uma meta. Está dentro do planejamento. Isso. Eu preciso ter um objetivo. Eu vou fazer uma atividade, vou fazer um desenho. E eu preciso estabelecer até onde eu vou chegar nesse desenho. Hoje eu vou fazer uma árvore. E vou só fazer o desenho e depois eu vou pintar, ou eu vou fazer ela completa? Eu preciso ter uma meta. Clara. E além dessa meta clara, né? Imagine, você vai concordar comigo. Imagine um aluno, ele senta para estudar inglês, ele não tem definido se ele vai fazer todas a aula daquele dia, com todas as tarefas, ou ele, se der para completar a aula, eu completo, se der para fazer a tarefa, ouvir os áudios, eu ouço, vai depender do que a minha família permitir. Da situação, ele está sendo governado pelas circunstâncias. Pela circunstância. Então ele não consegue já começar com foco total, porque ele não sabe aonde ele quer chegar naquele dia com os estudos. Perfeito. Certo? Meta clara. Só que essa meta clara precisa dar a ele um feedback imediato de prazer. Eu comecei a estudar, eu comecei a fazer a aula da Silo Catelli. Os primeiros segundos, os primeiros minutos, eles são cruciais para o meu sucesso da aula. Por quê? Se eu começo aquela aula e eu não estou bem, ou eu não estou concentrado o suficiente,
estou preocupado, tem alguma coisa ainda que eu preciso resolver, tem a casa que eu preciso limpar e eu não consigo me concentrar na aula porque eu tenho uma casa para limpar. Eu não tenho, a tarefa não me dá um feedback positivo, de prazer, eu não consigo me conectar com aquela aula. Nossa, que importante. Eu gosto de correr, por exemplo, né? Não parece, mas eu gosto de correr. E descobri que correr não emagrece. Não emagrece? Não. Depois eu Por isso que eu nem correr, corro. eu corro bastante e não emagrece, não adianta. Aliás, pode engordar se você não se cuidar. Porque daí você volta com aquela fome come, e daí recompensa. Diminui a massa magra, Ixi. e é a massa magra que queima mais caloria, né? Então eu fico com menos massa magra, ou seja, meu corpo pede mais caloria, então ele retém mais. Nossa. Então não emagrece. Mas eu gosto de correr pelo prazer que dá. Quando eu vou correr, no início da corrida, eu estou sentindo meu corpo leve, sem nenhum tipo de dor. Nesse momento eu sei que eu vou entrar em estado de flow e eu vou conseguir cumprir minha meta. Mas se eu sinto já alguma dor, alguma fisgada, ou corpo pesado, porque naquele dia no almoço eu exagerei, comi muito, ou tomei muita água, o corpo está pesado, pronto. No início eu já percebo que aquela corrida vai ser cansativa. Não vou entrar em estado de flow. No estado de flow eu chego nos 10 quilômetros e ainda eu estou com energia e eu nem vi aquela corrida passar. Nossa, que legal. Então, eu preciso, ficou claro, metas claras. Metas claras. E o feedback imediato, positivo. Positivo, porque senão vai tirar o prazer. Diga para mim então, para estudar inglês, o que seria uma meta clara e um feedback imediato positivo? A meta clara, dentro ali da nossa metodologia, nós temos 3 tipos de aula. Para cada aula, nós temos 3 tipos, A, B e C. No vídeo A, o aluno vai aprender a matéria. O vídeo B, ele vai praticar. E o vídeo C é a correção comentada da tarefa. Então, quando ele estiver fazendo o vídeo A, ele vai aprender ali 20 vocabulários, ele vai fazer algumas frases. Então, a meta dele é acompanhar aquela aula, decorar esses vocabulários e conseguir criar uma frase curta usando essas palavras. Se ele aprendeu lá apple, maçã, ele tem que saber falar: eu quero comer maçã, eu como maçã no café da manhã, a maçã é vermelha. Entendeu? Ele vai conseguir criar frases com essa. Então, a meta dele é criar algumas frases em torno do vocabulário. A aula B é ele responder as perguntas. Se eu pergunto o que você come no café da manhã, ele pode dizer: eu como uma maçã no café da manhã. Atingiu aquela meta também. E na correção da tarefa é responder adequadamente o que estava ali na aula C da tarefa, certo, né? E o que seria um feedback imediato seria ele sentir, ele fez a aula A, conseguiu responder, fez comigo as frases, porque eu dou tempo para repetir, né? Você sabe? Então ele conseguiu repetir, conseguiu acompanhar aquela aula, beleza. Cumpriu a meta, é aquilo que ele queria e teve o feedback, porque a hora que ele fecha o livro, ele olha para aquelas palavras novas, ele sabe quantas frases ele consegue criar com aquilo. Então, você estudar 20 minutos, aprender 15 vocabulários novos e conseguir multiplicar uma centena de frases, nossa, que recompensa. Com certeza. Né? E aí, nessa questão, ele falou sobre a experiência autotélica. Já ouviu falar? Autotélica, experiência autotélica é a experiência de ter prazer com a tarefa independente da recompensa. O prazer de executar a tarefa é a recompensa. Então, ele diz o seguinte: o cara que corre por prazer, ele tem mais chance de alcançar o flow na corrida do que o cara que corre porque o médico mandou. Claro. Enjoy the journey, ele vai aproveitar a jornada. Exatamente. Então, por que as pessoas têm dificuldade em aprender a falar inglês? Porque elas precisam, por algum objetivo profissional, ou porque se comparou com os amigos e ele acha ridículo só ele não falar inglês, então ele vai estudar inglês. Ele vai perder para o cara que gosta do inglês. De aprender. Que gosta de aprender e gosta do inglês. Ele gosta da ideia de falar outro idioma. Então ele apaixonado por essa ideia. Então ele vai aprender com mais facilidade. Então se você não gosta do inglês, sinto informar, você de fato vai ter mais dificuldade de aprender, porque falta o prazer. E o prazer é crucial, é fundamental para o aprendizado. Ele facilita muito.
Isso seria a experiência autotélica. Então, por exemplo, quem gosta de xadrez, ele consegue ter a experiência independente. Se ele não ganhar, não tem problema. O fato de jogar para ele é bom. Curtir o momento da corrida, da música. Na música isso é, né? O cara que toca, o cara que canta e ele é apaixonado por isso, ele não precisa dos aplausos, ele não precisa do dinheiro depois. Ele se diverte sozinho. Só o fato de tocar para ele é um prazer. Então, ele tem experiência autotélica. Entendi. Essa é a primeira parte, para você entrar em estado de flow. E a segunda é equivalência entre desafios e habilidades. Os desafios e as habilidades precisam ser equivalentes. Então, você vai ver o desenho aí, ó, nós podemos fazer o desenho de um gráfico. Aqui nós temos, no vertical, nós temos os desafios. E no horizontal, as habilidades. Essa teoria aqui do Mihaly, ela é usada até hoje pela gamificação. Então, as empresas que fazem os jogos de mesa e os gamers de computador, celular, eles usam essa teoria aqui antes de desenvolver os jogos. Que eles pensam assim. Em etapas, precisa aumentando os desafios. Se você vai fazer um jogo para uma criança de 5 anos, então você tem que saber quais são as habilidades de uma criança de 5 anos. O desafio desse jogo tem que ser proporcional ao nível de habilidade dessa criança, para que ela entre em estado de flow. Por que eles querem que a criança entre em estado de flow? Porque o estado de flow é viciante. E essa criança em estado de flow, se os pais não se cuidarem, ela pode ficar 12 horas na frente do computador jogando, porque ela entra em estado de flow. Que o desafio está vindo e ela está conquistando, porque a habilidade dela está no mesmo nível. Exato. Agora, se eu faço um jogo com desafio para uma criança de 5 anos e quem vai jogar tem 15 anos, o que vai acontecer? Vai ficar frustrado. Ela tem habilidade demais para aquele desafio, então ela entra num estado mental de tédio. Tédio é habilidade demais para pouco desafio. Se uma criança de 5 anos vai jogar um game que é para uma criança, para um adolescente de 15 anos, ele vai entrar num estado mental de ansiedade. Porque não alcançou, conseguiu. Porque o desafio é muito para a habilidade dele. Agora, se o desafio é para o adolescente de 15, e quem está jogando adolescente de 15, a chance dele entrar num estado de alta performance aumenta. Entendi. Porque aí ele tem equivalência entre habilidades e desafios. Ouvindo isso, só te interrompendo um pouco, eu fiquei agora muito contente. Porque durante o desenvolvimento da nossa metodologia, eu procurei exatamente isso. Porque todo mundo fala, o inglês você estuda por partes, eles acham que não tem um começo, meio e fim, eles acham que podem estudar assuntos soltos da internet, certo. E na verdade não. Uhum. De repente você pega um assunto que você precisava de um pré-requisito antes, e aquilo se torna muito difícil, se torna algo, deixa ansioso, porque o desafio está muito, isso. Entendeu? E a gente fez exatamente um degrauzinho que vai subindo, e a gente vai dando as ferramentas para que a habilidade vá aumentando e vai aumentando os desafios. Perfeito. Fiquei orgulhosa agora. Muito bom. Veja só. O que eu recomendo? Eu recomendo que você aumente primeiro as habilidades. Porque em estado de tédio, a tua mente trabalha melhor do que em estado de ansiedade. Melhor estar um pouquinho mais, com menos desafio. Isso. Então é melhor você começar a estudar inglês, fazer inglês antes de chegar o desafio da entrevista com a empresa do Canadá. Exatamente. Porque quando chegar esse desafio, você consegue aceitar o desafio e entrar nessa entrevista com mente de alta performance, em estado de flow. Se você entra numa entrevista com ansiedade, porque você, por mais que tenha habilidade, mas você não enxerga que tem habilidade, você acha que a tua habilidade é menor, então automaticamente você entrou com ansiedade. Na ansiedade, a tua performance mental é muito baixa.
Na ansiedade você está quase no teu estado de defesa mental, quando você só tem vontade de fazer duas coisas, ou fugir ou lutar. Bem dos primórdios. Daí sente aquela vontade de dar uma desculpa e não entrar na entrevista porque a ansiedade é muito grande. Então é melhor você treinar antes, aumentar bem as habilidades, para que quando o desafio chegar, você esteja preparado e não entre no estado mental de ansiedade. Existem 8 estados mentais. E aqui nós falamos de 3. A ansiedade, o tédio e a alta performance. Eu vou falar mais uma só. Vai lá. Que é a apatia. Apatia. Quando tá Quando as habilidades são baixas. E desafio baixo o desafio também. É baixo. Apatia. Tem nada ali. Apático. Quando eu não me sinto desafiado e nem desafiado a aumentar as minhas habilidades. Essa pessoa, quando ela profissionalmente está assim, por exemplo, né? Eu não me sinto desafiado pela minha profissão. E eu nem preciso de habilidade. Essa pessoa, ela tem um sofrimento, ela tem um estresse interno. O estresse de não se sentir útil para o mundo. De não se sentir com significado, com relevância. Por quê? Porque quando você entra num estado mental de alta performance, você tem aquela sensação de que nem todo mundo consegue chegar naquele estado mental ou na excelência daquela tarefa. Você sabia que uma vez um brasileiro, um paranaense, ele abandonou um emprego dos Estados Unidos em um banco, ele é economista, e isso foi uma reportagem do Globo Repórter. Ele largou um emprego e ele ganhava o equivalente lá a 80 mil reais por mês. Ele largou esse emprego para trabalhar em São Mateus do Sul, no Paraná. Nossa. E ganhar 4 mil reais por mês como professor de uma faculdade. Ele largou um emprego de 8 mil para 80 mil para ganhar 4 mil. Sabe por quê? Ele disse assim, lá nos Estados Unidos, qualquer um fazia o que eu fazia. Poderia fazer o que eu fazia. E lá eu só recebia ordens. Ele não tinha desafio. Então ele entrou num estado mental de tédio. Perdeu a graça para ele. Eu só recebia ordens. Ele falou, aqui no Brasil eu sou professor. E sou o melhor professor e ninguém dá aula como eu. Desafio e habilidade. Então ele começou a sentir que a mente dele, ele estava desfrutando da sua alta performance mental. Então a autoestima dele, né, foi lá para cima e ele conseguiu sentir que tinha significado, relevância para o mundo. Eu já senti esse sentimento ali da alta performance em algumas lives. Já teve uma série das lives Discover que a gente fez. E ali eu tava falando com os alunos, dominava o assunto, claro, né? E falando, conversando e dando a aula. E ali, assim, nem vi o tempo passar. Muito gostoso, né? Você tá ali, você não consegue refazer na sua mente tudo que você fez, de tão completo que foi, né? Quando acabou, eu falei, uau! Parece que você tá até com fome a hora que acaba. Consome uma energia, mas gostoso. E eu já senti isso. E aí você sentiu o que o Mihai falou sobre as consequências do flow. Uma das consequências do flow é a satisfação pessoal. É aquela gratidão de olhar e pensar assim, como eu consegui fazer isso? É verdade. Como eu consegui fazer isso? Porque, de fato, o resultado vai além daquilo que você acredita ter como capacidade. Você fala, nossa, como eu consegui fazer isso? Como consegui fazer essa palestra? Como consegui fazer essa tarefa em tão pouco tempo e com tanta qualidade? Porque você entrou em estado mental de alta performance. Legal, okay? Muito bom. Trazendo isso para os estudos, então, se você estiver ali focado, estiver tendo prazer, estiver com as habilidades dentro ali dos desafios propostos, você vai conseguir ter um maior aproveitamento. Aproveitamento. Aí existem níveis diferentes, né? Então, por exemplo, de 0 a 100, se a minha habilidade hoje com inglês é 10, eu tenho que trabalhar com o desafio número 10, para que eu chegue no final daquele dia com sensação de alta performance.
Entendi. Não adianta nada eu querer um desafio com nota 40. Eu vou chegar com ansiedade. Isso vem bem a calhar dentro daquilo que nós já falamos em algumas aulas anteriores. Os alunos que já estudaram um tempo e querem pular etapas. Não adianta eu falar para eles, são 15 aulas do nível 1. Não adianta eu falar, beleza, pode fazer o nível 2. Porque lá no nível 1 é onde nós fazemos a base, principalmente das preposições. Uhum. E qual é o maior problema do brasileiro? Saber quando usar on, in, at, on the, at the, in the. Uhum. Essa bagunça que fica misturada na cabeça dele. Uhum. E é isso que nós aprendemos no nível 1. Uhum. Se ele vai para o nível 2, chega lá, ele começa toda hora erra. Acaba frustrando, trazendo tédio e deixando ele ansioso. Exatamente. Então, e sempre o ideal, para que você tenha o feedback positivo e imediato, sempre começar pelo mais fácil. Por isso que eu acho sensacional o teu método, porque já no início você começa com o mais fácil. Quando eu comecei a fazer seu curso, em 3 aulas, pela primeira vez, eu tive a sensação de fato estar aprendendo inglês. E por quê? Você começou pelo mais fácil, então o feedback positivo foi imediato. E aí eu senti muita vontade, de fato, de continuar fazendo, porque eu comecei a ter prazer, experiência autotélica, porque eu comecei a brincar. Eu chegava em casa e falava já algumas coisas. E aquela sensação de falar inglês só com 1 ou 2 aulas, falar algumas coisas em casa, dá uma sensação muito boa. 1 ou 2 aulas você consegue criar umas 30, 40 frases. É uma sensação melhor do que na academia, porque você vê resultado na academia depois de 6 meses. E no teu curso, depois de 2 aulas, você está falando algumas frases. E aí, essa sensação é muito boa. Então, isso é o que o Mihai descobriu aqui, né? Escreveu essa teoria assim, que organizou as ideias aí e nos ajuda, na verdade, a entender que de fato precisamos aumentar as habilidades para aceitar com mais facilidade os desafios da vida com menos ansiedade. Porque a ansiedade é uma coisa que faz parte já do ser humano, né? Isso serve para todas as áreas da vida, né? Olha, se de repente na sua vida você está muito ansioso, é porque de repente os seus desafios pode ser até que não sejam, mas aos seus olhos você está vendo que sim. Sentindo que as habilidades estão aquém dos desafios. Ok? É isso, a primeira parte acho que nós podemos encerrar aqui. Legal, vamos para a segunda parte então? Vamos para os fatores do flow. Fatores do flow. Isso. Vamos lá, próxima aula.